Oi, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou falar sobre derivadas de algumas funções que vocês não costumam gostar muito, mas que vão aparecer várias vezes durante os cursos de vocês, que são as trigonométricas. Para começar a aula, eu quero determinar se f de x igual a seno de x, quem é f' de x. Então eu escrevi aqui f de x igual a seno de x e eu quero descobrir quem é f' de x. Lembrem, por definição, f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Então, se eu tenho f de x igual a seno de x, quem que vai ser f de x mais h? Onde tem x, eu substituo por x mais h. Então, a gente vai ficar com o limite de seno de x mais h menos quem que é o f de x? É seno de x, tudo isso dividido por h, com h tendendo a zero. Vejam que aqui apareceu o seno de uma soma. Para relembrar como é que é o seno da soma de dois ângulos, eu vou usar a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que dizia o quê? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí eu vou fazer uma adaptação. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Assim, a fórmula do seno de A mais B vai ser seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Tá? Então, mais uma vez, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá? A gente mantém o sinal que está dentro do seno, tá? Então agora eu vou usar essa fórmula para poder desenvolver o meu limite. Então olha lá, a gente vai ficar com f' de x igual a limite de quem? Vejam só, no nosso caso o a é x e o b é h. Então vai ficar seno de a, que é seno de x, vezes cosseno de b, que é cosseno de h, mais seno de B, que é seno de H, vezes cosseno de A, que é cosseno de X. Aí fica menos seno de X sobre H. No próximo passo, eu só escrevi de um modo conveniente para mim, para depois eu conseguir colocar o seno de X em evidência. Então, eu reescrevi limite de seno de X vezes cosseno de H menos seno de x mais seno de h vezes cosseno de x sobre h, tá? Então, eu só alterei a ordem dos termos e não modifiquei a igualdade. Tudo isso dividido por h, com h tendendo a zero. Então, a gente ficou com o quê? Com limite de h tendendo a zero de quem, tá? Agora, eu separei em duas frações. Então, eu escrevi seno de x vezes cosseno de h menos seno de x sobre h mais seno de h vezes cosseno de x sobre h. No próximo passo, aqui com h tendendo a zero, né? No próximo passo, como seno de x está aparecendo nos dois primeiros somandos, eu vou colocar ele em evidência e, além disso, eu vou reescrever a primeira fração como um produto de duas frações e a segunda fração como um produto de duas frações. Então, olha lá, limite de quem? Coloquei o seno de x em evidência no numerador, então ficou seno de x vezes quem? Cosseno de h menos 1, né? Se você multiplica seno de x por cosseno de h, dá seno de x vezes cosseno de h, e se você multiplica seno de x por menos 1, dá menos seno de x. A gente retorna ao que a gente já tinha antes. E o denominador eu escrevi como uma vez h, tá? Então, a gente ficou com seno de x sobre 1 vezes cosseno de h menos 1 sobre h. Aí fica mais, e também, como eu disse, eu separei a segunda fração como um produto de duas frações. Então, ficou seno de h sobre h vezes cosseno de x sobre 1. Novamente, se vocês multiplicarem os numeradores, seno de h vezes cosseno de x dá seno de h vezes cosseno de x, e h vezes 1 dá h. A gente retorna para a fração anterior, tá?
Agora, no próximo passo, eu vou usar propriedades operatórias de limite. A gente sabe que quando cada um dos limites existe, limite da soma é soma dos limites e limite do produto é produto dos limites. A gente vai ver que cada um dos limites dessas frações, quando h está tendendo a zero, existe, então eu vou poder usar essas propriedades operatórias, tá? Então a gente vai ficar com limite de seno de x sobre 1 com h tendendo a zero, vezes limite do cosseno de h menos 1 sobre h com h tendendo a zero, mais limite de seno de h sobre h com h tendendo a zero, vezes limite do cosseno de x com h tendendo a zero. Nosso próximo objetivo vai ser calcular cada um desses limites. Para isso eu escrevi alguns resultados em vermelho que vão nos ajudar. Seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h é sempre igual a 1. Assim, se você passar o 1 para o primeiro membro da igualdade, passar o seno ao quadrado de h para o segundo membro da igualdade, nós vamos ter que cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de h. E um resultado que pode ser facilmente demonstrado usando a regra de L'Hopital, que nós vamos aprender no capítulo 4, que diz que o limite de seno de h sobre h, com h tendendo a zero, é igual a 1. Agora eu fui calcular limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Vejam que aqui, dentro do nosso limite, no numerador da fração, aparece uma diferença de dois números. Se eu multiplicar pela soma desses mesmos dois números, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que eu fiz? Copiei limite de h tendendo a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, e multipliquei e dividi por cosseno de h mais 1. Tá? Agora, como no numerador a gente tem uma diferença vezes uma soma dos mesmos dois números, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente ficou com limite de h tendendo a zero de quem? Cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre h vezes quem? Cosseno de h mais 1. Não esqueçam de colocar os parênteses para vocês não errarem a conta. Agora, nós tínhamos visto que cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de h. Eu substituí aqui, então a gente ficou com limite de h tendendo a zero de menos seno ao quadrado de h sobre h vezes o cosseno de h mais 1. Agora, seno ao quadrado de h, eu posso escrever como seno de h vezes seno de h. Então, eu peguei nossa fração, escrevi como produto de duas e usei a propriedade operatória do limite, que diz que se o limite das duas funções existe, o limite do produto é o produto dos limites delas. Então, a gente ficou com o limite de seno de h sobre h, com h tendendo a zero, vezes o limite de seno de h sobre cosseno de h mais 1, com h tendendo a zero, e o menos que estava dentro do limite, eu coloquei para fora dos limites. Vejam que se vocês multiplicarem esses dois limites, vocês retornam ao limite anterior, né? Seno de h vezes seno de h é seno ao quadrado de h, e tem um sinal de menos aqui, então fica menos seno ao quadrado de h, e h vezes cosseno de h mais 1 dá exatamente o denominador que nós tínhamos anteriormente. Agora, finalmente, como cada um desses limites existe, eu fui efetuar o cálculo deles, tá? Então, a gente ficou com menos. Quanto que é o limite de seno de h sobre h com h tendendo a zero? É 1, tá? Então, ficou menos 1 vezes. Quanto que é o limite de h tendendo a zero de seno de h sobre cosseno de h mais 1? Como zero pertence ao domínio da função, eu posso substituir o h por zero. Então, a gente vai ficar com seno de zero, que é zero, sobre cosseno de zero mais 1, que é 1 mais 1, porque o cosseno de zero é 1. Então, a gente ficou com menos 1 vezes 0 sobre 2, que é menos 1 vezes 0, que é 0. Então, a gente tem que o resultado de limite de cosseno de h menos 1 sobre h com h tendendo a zero é igual a 0. Finalmente, eu consigo
calcular cada um deles, porque esse daqui era o único que a gente não sabia calcular. Então a gente vai ficar que a derivada de f é quem? Limite de seno de x com h tendendo a zero é o próprio seno de x, porque não está dependendo de h, né? Então deu seno de x vezes. Quanto que é o limite de cosseno de h menos 1 sobre h com h tendendo a zero? Nós fizemos o cálculo e deu zero. Aí fica mais limite de h tendendo a zero de seno de h sobre h é 1 vezes quanto que é o limite de cosseno de x com h tendendo a zero. Como aqui não depende de h, vai ser o próprio cosseno de x. Então a gente ficou que é com f' de x igual a seno de x vezes zero mais 1 vez cosseno de x. Seno de x vezes zero é zero, 1 vez cosseno de x é cosseno de x. Então a gente tem que a derivada de seno de x é cosseno de x. Podem usar a definição de derivada e a fórmula do cosseno da soma de dois ângulos para determinar a derivada de cosseno de x, que vai ser menos seno de x. Prosseguindo, eu vou querer determinar a derivada de tangente de x. Lembrem que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Para calcular a derivada, eu vou usar a regra do quociente, que dizia que se a função que está no numerador é a primeira e a função que está no denominador é a segunda, a derivada do quociente vai ser derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então, no nosso caso, a primeira função é f de x igual a seno de x e a segunda função é g de x igual a cosseno de x. Quanto que vai dar a derivada deste quociente? Vai ser derivada da primeira, derivada de seno de x, vezes a segunda, vezes cosseno de x, menos copio a primeira, seno de x, e multiplico pela derivada da segunda, que é a derivada de cosseno de x, e depois faço tudo isso sobre o quadrado da segunda, que vai ser o quadrado de cosseno de x. Então vamos lá. Quanto que é a derivada de seno de x? Nós provamos que é cosseno de x. Aí vai ficar vezes cosseno de x menos copio seno de x vezes. Quanto que é a derivada de cosseno de x? É possível provar que é menos seno de x. Aí vai ficar tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Escrever cosseno de x ao quadrado ou cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa. Então a gente ficou com cosseno de x vezes cosseno de x, que é o cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes menos seno de x. A gente sabe que seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x. E menos com menos ficou mais. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora, quanto que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x? É 1, tá? Então a gente fica com 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a secante ao quadrado de x. Então nós temos que a derivada de tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Vejam que aqui a gente tem também uma identidade trigonométrica, tá? Olha lá. Se a gente fizesse cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, isso é 1, mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, isso é tangente ao quadrado de x. Então, essa fração é o mesmo que 1 mais tangente ao quadrado de x, que é igual a secante ao quadrado de x. Então, daqui nós temos uma identidade trigonométrica que diz que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. E depois nós vamos usar essa identidade para resolver um exercício.